Bom dia, meus amores! E aí, como estão? Mais uma semana se inicia e com ela mais uma aula de ciências. Então, vamos lá. A semana iniciaremos com a aula de ciências sobre vírus e veremos como que funciona. Iniciaremos ver como que funciona o nosso famoso coronavírus. Uma boa aula para vocês. Beijinho! Bom, meus queridos, o que seria um vírus? Um vírus nada mais é do que um micro-organismo. Mas, o que é um micro-organismo? Um micro-organismo é um ser muito pequeno. Ah, mas um tamanho de uma borracha, do tamanho de um lápis? Não. Ele é um micro-organismo muito pequeno. Nós não enxergamos a ele a olho nu. Como assim? Não enxergamos a olho nu? Nós não conseguimos enxergá-los ele sem um microscópio, nem com uma lupa nós não conseguimos enxergá-los. Então é por isso que ele está ao nosso redor, ele está no nosso ambiente, ele está no ar que nós respiramos. Então, por exemplo, ele está no ar que nós respiramos, ele está no espirro que nós damos. Então, e nós não vemos. Certo? E o que acontece? Um vírus, como ele pode ser tão pequeno? Ele é pequeno porque ele é um vírus, o vírus ele é unicelular. Ele é uma célula só. Lembra quando nós conversamos sobre a higiene pessoal e sobre a alimentação na hora de se alimentar? Que precisamos mastigar de boca fechada por várias questões de higiene? Então, por este motivo, porque há micro-organismos em nossa saliva, há micro-organismos na nossa mão, no nosso ambiente, no ar que nós respiramos. O nosso nariz, lembra que nós vimos que o nosso nariz há pelos para nossa proteção, na parte da nossa respiração, para limpar o nosso ar, para chegar até o nosso pulmão? Exatamente, é para isso, para esses micro-organismos não causarem tanto estrago no nosso organismo. Por quê? Porque um vírus, ele é bem pequenininho. Então, nós não vemos a olho nu. Então, para nós não estamos vendo nada. Ele não existe para nós. Nós só conseguimos vê-los à base de um microscópio. O microscópio ele pode aumentar em 10, 100 ou 1000 vezes o tamanho dele. Essa imagem que eu coloquei no fundo da tela, ele é do nosso coronavírus. É a imagem de um microscópio. Só que essa foto ela está ampliada, mas ela é a figura de um coronavírus mesmo. Ela foi vista no microscópio a 1000 vezes o tamanho dele original. Então, ele até que é bonitinho, né? Eu achei ele bonitinho. Ele foi corado, então ele é um gram negativo por ele ser vermelho, certo? Se ele fosse roxo, ele seria um gram positivo. O que isso daí quer dizer? Ele quer dizer que ele é negativo. O DNA dele, o RNA dele é negativo. Então, ele é bem pequeno, ele é uma célula simples, é uma célula bem simples, que é composta por 3 componentes apenas: lipídios, gordura e DNA ou RNA. O que é RNA ou DNA? As nossas características. É o gene dele, é a característica dele que ele carrega. Lipídios são os nossos nutrientes, são nutrientes que ele necessita para a sobrevivência. E a gordura, que é a camada de proteção dele. Então, seria como se fosse a pele dele, certo? Para comparar o nosso corpo, a gordura seria como uma capa, seria como a nossa pele. E ele, se você quebra a gordura, a camada de gordura dele, você mata ele. Por quê? Porque os lipídios escapam e com isso a característica dele se desmancha. Então, como ele é único, ele é unicelular, a célula dele se rompendo, ele acaba morrendo, certo? Só que ele se multiplica-se muito rápido. Então, existe muitos vírus ao seu redor. O vírus é conhecido por estar muito no ambiente, no nosso ar. Então, as doenças respiratórias é muito causada por vírus, um bolor, certo? É um vírus. Então, eles são o quê? Parasitárias. O que quer dizer? Ele é um parasita. Ele precisa de uma célula para ele se localizar. Então, ele precisa de uma célula para ficar.
Então, se ele não tiver uma célula para se localizar, uma célula para ficar, ele não consegue se compor. Então, eu preciso de um hospedeiro, ou um animal, ou um ser humano, certo? Um vírus jamais vai conseguir sobreviver se não tiver um hospedeiro, porque ele precisa se nutrir dessa célula. Ele é um parasita porque ele retira os nutrientes dessa célula da onde ele fica parasitando, que ele fica sugando esses nutrientes necessários para ele. Bom, agora que vocês já conheceram o que é um vírus, de como ele é formado, do que ele é formado, o que ele é feito, nós vamos entrar no coronavírus. O coronavírus, ele é um vírus, só que ele não é um vírus, simplesmente um vírus. Ele surgiu um vírus hoje, é um vírus novo. Não, ele tem uma família. Lembra que eu falei para vocês que ele é uma família, e é uma família bem grandinha, viu? Por quê, Porque ele é uma família que tem 90 cepas. Então, uma família que tem 90 tipos de vírus diferentes. Esses vírus, todos pertencentes à família humana, os que são pertencentes a humanos, porque existem vírus dessa família que pertence a animais também, mas as que pertencem a humanos são todos que atingem o sistema respiratório, que mexem com o sistema respiratório, que são nossos pulmões, que inicia-se no nariz, passa pela nossa traqueia e que leva a nossos pulmões, certo? Essa família se chama Coronaviridae. A família Coronaviridae, ela é muito famosa. E ela foi descoberta no Oriente Médio. Então, ela foi descoberta na China. Então, esse vírus, ela é do Oriente Médio. Só que naquela época, não existia essa transição tão comum como é hoje, de você ir e vir de avião, ter essas viagens rápidas, essa transmissão ser tão rápida como é hoje. Por quê, Porque essa família de vírus é conhecida pelos cientistas desde 1960. Certo? Então, essa família, ela não é conhecida de hoje, mas sim desde 1960. Então, é uma família muito antiga pelos pesquisadores. Só que quando os cientistas conheceu esta família, ela causou uma epidemia que levou a quase 2.000 casos de doenças respiratórias. E o que aconteceu com isso? 800 pessoas acabou se indo para óbito. E com isso, acabou se levando a óbito. E essas pessoas acabaram morrendo, essas 800 pessoas. Foi aí que os cientistas começaram a trabalhar e a estudar essa família, certo? A família, ela é muito conhecida pelos problemas respiratórios. Então, ela é do Oriente Médio, ela é conhecida pelo Oriente Médio e ela gosta muito do frio. Ela precisa muito do frio, ela gosta muito do ambiente de frio, ela não gosta do ambiente de calor. Como eu já disse, o vírus, ele precisa de um hospedeiro, certo? E a família do Coronaviridae, ela tem uma parte dela que ela gosta do hospedeiro de animal e tem uma parte dela que gosta do hospedeiro humano. Só que o que acontece? O Covid-19 que nós estamos passando hoje, ela gosta do hospedeiro humano. Porque para o animal, ela pode até se hospedar no animal. Só que ela não vai causar problema nenhum. Ela pode ficar no animal o tempo que for, que ele só vai ser o transmissor. Como assim, Ele vai transmitir. Ele não vai ter sintomas nenhum, ele não vai causar problema nenhum no animal. Ele vai ser somente um hospedeiro. Por quê? Para o animal, o animal tem imunidade sobre ele. Quem não tem imunidade, não tem anticorpo ainda sobre esse vírus, somos nós, os seres humanos.
E esse vírus, como eu já disse, ele é de ambiente frio. E como eu disse, ele é um vírus. E um vírus, ele é unicelular. Ele sendo unicelular de uma célula só, ele é um animal, não, ele é um... Como posso utilizar o termo, mas ele é um componente muito simples. Ele é um micro-organismo muito simples, então ele se reproduz muito rápido e ele se adapta muito rápido. Diferente de um ser humano, que muitas vezes ele não consegue se adaptar num outro ambiente, ele demora gerações e gerações para se adaptar. Porque nós somos multicelulares, nós temos milhares de células, diversos tipos de células, várias milhares de células. Mas ele não, ele é muito rápido na mutação. O que é mutação? Ele muda, ele transmuta, ele muda. Então, a minha característica é um vírus do frio. Mas eu estou hospedado num brasileiro que foi lá na China, no Oriente Médio, né, no continente ocidental, oriental, que é frio. Mas eu estou vindo com brasileiro e gostei do calorzinho aqui do Brasil, um país que é bem tropical, e eu gostei desse calor. É aqui mesmo que eu vou ficar. O que ele vai fazer? Ele vai se adaptar. Certo? Então ele se adapta ao ambiente. E foi o que aconteceu. Tanto é que no início da epidemia não tinha tanta essa preocupação por causa disso, porque ele é um vírus de clima frio. Só que não, ele se adaptou. Ele conseguiu se adaptar. Então nós temos que ter uma boa ideia, porque eles se adaptam muito rapidamente. Então nós iremos entrar agora no inverno. E o vírus, ele é de clima frio, então nós temos que nos cuidar dos nossos familiares, de quem nós amamos, sair de casa só o necessário por causa disso. Na próxima aula nós iremos nos aprofundar mais sobre esse vírus, as síndromes que eles podem causar, quais são os sintomas, o porquê essas síndromes, quais são os sintomas na próxima aula. Vocês vão ter 3 questõezinhas aqui para vocês responderem, meus queridos. Vocês irão copiar e responder no caderno essas questões, no caderno de ciências, por gentileza, e vão me levar, quando nós retornarmos às aulas presenciais, vocês vão me levarem e me entregarem. E antes da realização dessas questões, vocês colocarão a data da semana que essa atividade foi realizada, para eu saber quando vocês realizaram essa atividade, certo? Então, vocês vão colocar a data que vocês realizaram essa atividade, realizarão a atividade no caderno de ciências e quando retornaremos, eu recolherei essas atividades. Uma boa atividade e até a próxima semana, meus amores, estou morrendo de saudade. Boa semana para todos e até semana que vem. Um beijo.